Eu vou começar falando da eletronegatividade. Venha comigo, venha comigo. Eletronegatividade. O que seria eletronegatividade? A capacidade, a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons numa ligação. Então vamos lá. A eletronegatividade, ela aumenta no mesmo período da esquerda para a direita e numa mesma família de baixo para cima, família ou grupo. Venha comigo um pouquinho, venha comigo. O elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. O flúor tem maior avidez por elétrons, ele puxa os elétrons. Então, de todos os elementos da tabela, o flúor é o mais eletronegativo. E quais seriam os outros também de alta eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Vamos olhar a escala que foi feita por Linus Pauling, a escala de eletronegatividade. Ele atribuiu o valor 4 ao flúor. E vamos olhar os outros? O flúor tem o valor 4, o oxigênio 3,5, nitrogênio 3, cloro 3. Peguei alguns, estou pulando outros aí. O enxofre 2,5, carbono 2,5, o hidrogênio, que é tão importante, 2,1, e o sódio, gente, o sódio, ele é um metal alcalino, ele quer perder elétrons, ele não está muito afim de elétrons, então a sua eletronegatividade é bem baixa. Variação de eletronegatividade, diferença de eletronegatividade. Vamos dar uma olhadinha, vou chamar de delta. Polaridade das ligações. Vamos observar as duas coisas. Eu vou chamar de ΔE a diferença de eletronegatividade e a polaridade das ligações eu vou analisar. Se você olhar aqui, ó, cloro com cloro, a variação de eletronegatividade é zero, porque os dois têm a mesma eletronegatividade, além do que corresponde ao mesmo elemento. Isso é uma ligação covalente apolar. Venha comigo, venha comigo. Por que é uma ligação apolar? Primeiro, porque é covalente. O cloro tem 7 elétrons na última camada, o outro tem 7. Pela regra ou teoria do octeto, ele quer ficar com 8. Então, eles compartilham um par de elétrons, ou seja, o par de elétrons vai servir para os dois. Se serve para os dois, é porque covale. Se covale, é uma ligação covalente. Se os dois puxam com a mesma força, é uma ligação covalente apolar. Quer dizer, não tem polo. Vamos lá, pessoal? Vamos dar sequência à tela? Venha comigo. HCl, cloreto de hidrogênio. O cloro tem eletronegatividade 3, o hidrogênio 2,1, o ΔE dá 0,9. Veja que isso é uma ligação covalente polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade. A gente diz que a densidade eletrônica sobre o cloro é maior. Há uma deformação da nuvem eletrônica e os elétrons estão mais em cima do cloro. No caso da ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é ainda mais acentuada. O cloro é 3, o sódio é 0,9. A diferença sobrepujou 2. É uma ligação iônica, ou seja, já arrancou os elétrons, formou o ânion cloreto e o cátion sódio. Então observe, a polaridade da ligação aumenta. Começa com covalente apolar, covalente polar e a mais polar de todas, que é iônica. Venha comigo. Quando eu falo em molécula, eu tenho ligações covalentes. A molécula é caracterizada por ligações covalentes. Porém, uma molécula pode ter mais de uma ligação covalente. Se você pegar o metano, por exemplo, CH4, o carbono faz 4 ligações covalentes. Como que eu posso analisar se a molécula toda está polar ou apolar? Venha comigo. Observe, vou pegar novamente o cloreto de hidrogênio, que em solução aquosa é chamado de ácido clorídrico. O que acontece com o cloreto de hidrogênio? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa o par de elétrons. Ele fica carregado negativamente e o hidrogênio positivamente. Essa é a letra delta minúscula do grego. Negativo, positivo. Criou-se um dipolo. Esse dipolo é chamado vetor momento de dipolo ou momento dipolar. Observe uma coisa, essa letra mi do grego está puxando os elétrons para cá. Então, venha comigo. Um vetor tem 3 características. Quais são? Módulo, intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor momento dipolar depende da diferença de eletronegatividade. A direção pode ser horizontal, vertical, depende da estrutura molecular e o sentido é do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Ora, se uma molécula pode ter mais de uma ligação, ela pode ter mais de um vetor. Então, o que eu vou ter que fazer? Calcular a resultante. Acompanhe na tela para você ver que legal, para analisarmos a polaridade da molécula como um todo. Molécula. Se o vetor resultante der nulo, é apolar. Se ele der diferente do vetor nulo,
é uma molécula polar. E esse vetor resultante é o momento dipolar resultante ou vetor resultante. Vamos dar sequência. Amigo ou amiga, eu vou falar de um composto muito importante, um solvente chamado tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, que é o CCl4. Venha comigo. Observe a estrutura do tetracloreto de carbono, o CCl4. O carbono encontra-se no centro de um tetraedro e nos vértices você tem o cloro. Os 4 cloros estão ligados, cada um deles no vértice do tetraedro. Observe uma coisa. O que é um tetraedro? O tetraedro não deixa de ser uma pirâmide. A pirâmide ela tem uma base poligonal e um vértice. Só que normalmente quando a gente fala em pirâmide, todo mundo pensa nas pirâmides do Egito, que tem base quadrada. Mas o tetraedro ele tem base triangular. Com isso ele passa a ter 4 faces. Um poliedro vai ter as faces. O que quer dizer tetraedro? Ele tem 4 faces e é um tetraedro regular. As 4 faces são iguais. Então vamos acompanhar aqui. O carbono está no centro do tetraedro, sua geometria é tetraédrica no tetracloreto de carbono, né, melhor dizendo. O ângulo é 109 graus e 28 minutos. Agora veja que interessante. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então ele puxa os elétrons para o seu lado, aparecerão 4 vetores. Esses 4 vetores vão se anular. Por que eles vão se anular? Por quê? Venha comigo. Eles têm a mesma intensidade e os ângulos são iguais. Então, se você tiver uma bolinha puxando com 109, 28, 109, 28, 109, 28, 109, 28, o que acontece? A bolinha não sairia do lugar. Ou seja, a resultante vai dar o vetor nulo. Então, a molécula de tetracloreto de carbono é uma molécula apolar. A resultante deu nula, ou seja, o vetor momento dipolar resultante deu vetor nulo. Beleza? Vamos comparar agora com uma das coisas mais importantes na nossa vida, né? A água. Vamos lá, pessoal. A água, ela tem uma estrutura muito importante que é uma geometria angular. Se você imaginar o tetraedro, o oxigênio está no centro do tetraedro e os hidrogênios estão em 2 vértices. Porém, o oxigênio, venha comigo, o oxigênio é da família 6A, o grupo 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Existe uma teoria muito importante, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Par de elétrons repele par de elétrons. Toda vez que houver 4 pares de elétrons, eles se direcionam para os vértices de um tetraedro. Então venha comigo. O oxigênio está no centro do tetraedro, tem um hidrogênio aqui, outro aqui, e sobraram 2 pares de elétrons. Alguém me perguntaria, ô Giba, mas então a água é tetraédrica? Não, porque quem determina a geometria são os núcleos. Os elétrons orientam, mas quem determina são os núcleos. E só há 2 vértices sendo pegos. Então a água tem uma geometria angular. Ora, se eu quero analisar a polaridade dessa molécula, o que eu tenho que fazer? Pensar nos vetores. O oxigênio é mais eletronegativo, a resultante deu para cá. Se eu somar os 2 vetores, o vetor resultante dá diferente do vetor nulo. Então a água é uma molécula muito polarizada. Observe o que será que acarreta esse fato da água ser muito polarizada. A solubilidade tem uma regra geral, é lógico que tem exceções, mas a regra é a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Substância polar tende a dissolver em polar. Apolar tende a dissolver em apolar. Semelhante quanto à polaridade da substância. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar, você vai ver que legal que é isso. Olhem só. Eu vou pegar o benzeno C6H6, e vou misturar com outro líquido que é o tetracloreto de carbono. Veja, o benzeno é apolar, o tetracloreto é apolar. Eles vão dar uma mistura homogênea, ou seja, uma fase apenas. Se eu misturar água líquida com tetracloreto de carbono, o que acontece? A água é polar, o tetracloreto é apolar. Vão surgir 2 fases. Eles formam uma mistura heterogênea. Hétero vem de diferente. Ou seja, a água fica em cima, o tetracloreto fica embaixo. Acompanhe comigo. Por que o tetracloreto fica embaixo? Porque ele é mais denso. A densidade tem a ver com a relação massa-volume. Se ele é mais compactado, ele é mais denso, ele fica embaixo. Aí o aluno bom vai falar, peraí, Giba, mas se os 2 são incolores, não dá para ver onde está a superfície de separação. Dá para ver sim. Por quê? Você consegue ver o fio que separa os 2, porque a densidade é diferente e dá para perceber essa superfície. Então, voltando à tela, aqui nós temos 2 fases. A fase do tetracloreto, que é mais denso, e a fase da água líquida. Uma mistura heterogênea bifásica.
Se eu tentar juntar água com benzeno, benzeno é apolar, a água é polar. Então o que acontece? Novamente não vai haver o quê? A miscibilidade, a solubilidade. A água não vai ser solúvel no benzeno. O benzeno é menos denso que a água, ele fica em cima, a água fica embaixo por ser mais densa. Uma mistura heterogênea, bifásica, duas fases. Amigo ou amiga, vamos falar da solubilidade em água de quem? Do sal de cozinha e do etanol. Observe, o sal de cozinha NaCl é um composto iônico. Se ele é um composto iônico, ele é polar. E a água é polar. Então, logicamente, desde que haja uma quantidade pequena, né, tem um limite para dissolver, o que acontece? Dá para dissolver o sal de cozinha na água, porque semelhante dissolve semelhante. Agora, o etanol, ele tem, ou o álcool etílico, a cadeia carbônica é constituída de 2 carbonos e tem um OH ligado ao carbono. Esse OH tem uma grande diferença de eletronegatividade, dá uma alta polaridade. Como a cadeia carbônica, que tem um caráter apolar, é pequena, a grande influência do álcool, ele puxa para o lado do quê? Da polaridade. Então o etanol, ele é miscível em água em qualquer proporção. Beleza, pessoal? Então o etanol, ele dissolve muito bem na água. Vamos acompanhar a tela? Observe, sal de cozinha com água, polar, desde que haja uma quantidade não exacerbada, porque senão pode formar um corpo de fundo, mas ele é solúvel em água. O etanol também, ele é polar, a água é polar, ele é solúvel em água, formam misturas homogêneas. Beleza? Ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. São moléculas que apresentam átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Venha comigo. Quais são os 3 elementos mais eletronegativos, que puxam os elétrons com maior intensidade? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Ora, se uma molécula tiver, como a água, oxigênio e hidrogênio, existe uma grande diferença de eletronegatividade. O oxigênio vai estar muito polarizado negativamente e os hidrogênios positivamente. Com isso, vai haver uma atração entre as moléculas de água, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Essa atração muito intensa é chamada de pontes de hidrogênio, ou melhor, ligações de hidrogênio. Agora, muito cuidado, porque essas ligações são ligações intermoleculares entre as moléculas. Então, quando eu falo ligações de hidrogênio intermoleculares, na verdade não está retratando a ligação entre 2 hidrogênios, mas entre o hidrogênio de uma molécula e um elemento muito eletronegativo da outra, que no caso da água é o oxigênio. Beleza? Vamos ver na tela, pessoal? Acompanhem comigo. A água ela está polarizada negativamente com o oxigênio e positivamente com os hidrogênios. A água é uma molécula muito polar. O que acontece? O oxigênio que está negativo vai ser atraído pelo hidrogênio que está positivo. Por quê? Porque o oxigênio está puxando os elétrons do hidrogênio. A hora que o hidrogênio começa a ficar sem elétrons, ele percebe a existência de 2 elétrons aqui e ele vem em busca desses elétrons. Consequentemente, as moléculas de água vão se unindo fortemente. Essas atrações que eu representei com 3 pontinhos são as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Pessoal, veja que coisa incrível. Você vai pular do trampolim, cai de barriga, sai com um baita vergão na barriga. Por que tudo vermelho? Porque a água, por fazer pontes de hidrogênio, a atração entre suas moléculas é tão intensa que tem uma tensão superficial muito grande e é muito difícil de romper. Tem insetos que andam sobre a água e se você cair de barriga, você vai se machucar. Beleza, pessoal? Vamos voltar um pouquinho para a tela? Você vai ver que legal. Observe. O oxigênio é do grupo 16 da tabela periódica, a antiga família 6A. Grupo 16, família dos calcogênios. A eletronegatividade aumenta na mesma família de baixo para cima. Então veja, telúrio, selênio, enxofre e oxigênio, o oxigênio é o mais eletronegativo. E a massa molecular, se eu pegar os hidretos dessa família, ela vai aumentando para baixo. A água é mais leve, H2S, H2SE, H2TE está aumentando a massa molecular. Observe agora esse gráfico. Nós vamos fazer um gráfico que retrata ponto de ebulição, a temperatura que ferve e a massa molecular. Se você for analisar o H2S, H2SE, H2TE, conforme vai aumentando a massa, vai aumentando o ponto de ebulição. Concorda ou não? Está ficando mais pesado, mais difícil para ferver. A água era para estar aqui embaixo, aqui embaixo. Por que a água está lá em cima? Por que a água tem um ponto de ebulição tão alto?
porque a água se une, as suas moléculas, no estado líquido e estado sólido, se unem através de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que dificulta a ida ao estado gasoso. Beleza, pessoal? Vamos analisar um pouquinho mais. Amigo ou amiga, eu vou enfatizar agora um tópico muito importante da química e da física, que é a termoquímica. A termoquímica, ela permeia também na física. Por quê? Porque ela pode falar de mudança de estado, ela pode falar de reações químicas, ou seja, a termoquímica vai se preocupar com a energia, mas a energia na forma de calor sob pressão constante. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um corpo quente e um corpo frio. Quando você encosta os dois, a passagem de calor do corpo quente para o corpo frio. Essa transferência de calor vai ser estudada na termoquímica. E vai ser usada também a grandeza entalpia, que está associada à energia, mas na forma de calor. Então vamos observar a importância da termoquímica no mundo que nos cerca. Vamos lá, pessoal? Vem à tela, por favor. Observe uma coisa. A entalpia é representada pela letra H. O que se mede na prática, é muito difícil medir a entalpia. O que se mede através do calorímetro é o ΔH. Você não vai medir a entalpia, você vai medir o ΔH, o calor liberado ou absorvido, que pode ser calculado assim, final menos inicial. Veja que gráfico incrível. Eu tenho no eixo das abscissas caminho da reação. Eu tenho no eixo das ordenadas a entalpia, a energia em quilojoule. Por que caminho da reação? Porque os reagentes vão se transformando em produtos. Ora, a entalpia inicial é 2. Eu dei um valor 2 aqui para os reagentes. E a entalpia final dos produtos é 10. Se você for observar o ΔH, é final menos inicial. Como que eu calcularia? 10 menos 2, o ΔH vai dar 8. Esse processo é um processo endotérmico. Venha comigo. O que é um processo endotérmico? Endo é para dentro, exo é para fora. Então veja, o processo endotérmico é aquele que ocorre com absorção de calor. Aliás, falando até da física, se você pegar um fenômeno físico, você joga éter na pele e você sente frio. Por que você sente frio? Porque o éter rouba calor da tua pele para vaporizar. E a hora que ele absorve esse calor é um processo endotérmico. Você sai do banho, você sente frio, teu corpo está molhado. Na hora que antes de você se secar, você já sente frio. Por quê? Porque a água líquida rouba calor das vizinhanças para vaporizar e você tem a sensação de frio. Beleza, pessoal? Vamos então analisar os valores. O ΔH deu mais 8. Se a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes, houve uma absorção de calor. O processo é endotérmico. Esse gráfico pode ser representado de 3 maneiras. Primeira equação, ΔH mais 8. Outra maneira de escrever, o reagente estava com 2 kJ. Ele absorveu 8, chegou no 10. No valor do R é 2, no valor do P é 10. Observe a igualdade, o balanço energético. 2 mais 8, 10 é igual a 10. E aí virou matemática, né? Dá para eu pegar esse mais 8 e jogar para cá. Então vai ficar aqui 2 é igual a 10 menos 8. Essas 3 notações são usadas e o gráfico também. Você tem que ficar esperto para perceber qual delas que o simulado ou vestibular está pedindo. Vamos enfatizar agora uma reação exotérmica, o contrário. Começa em cima, termina embaixo. Aqui é o reagente, aqui é o produto e aqui é o caminho da reação. A reação se iniciou com 10 e terminou com 3. O ΔH, quanto você andou daqui até aqui? Andou 7 para baixo. O ΔH é menos 7. É uma reação exotérmica. Por exemplo, você está do lado da lareira e está com frio, aqui em Curitiba faz muito frio, você está com frio e queima a lenha. Toda reação de queima de lenha, combustões de álcool, né, de gasolina, libera calor. É um processo exotérmico. Se libera calor, você se sente aquecido. Então, as reações de combustão são reações exotérmicas. Elas liberam calor para o meio ambiente. Queima do álcool, queima da gasolina, queima do papel, queima da madeira. Vamos analisar o gráfico e as equações. Vamos lá. Se o ΔH é negativo, é um processo, uma reação exotérmica. Como que eu posso representá-la? R dando P, ΔH menos 7. Mas eu posso falar também assim, o reagente estava com 10 de energia. Quando se transformou em produto, ficou com 3. E ele liberou para o meio ambiente
7 kJ. Observe que se eu pensar em matemática, eu posso pegar esse mais 7 e jogar para cá. 10 menos 7, que dá 3, é igual a 3. Então, mais uma vez eu insisto, ou cai o gráfico ou caem as equações. Você tem que ficar esperto para discernir cada caso. Beleza, pessoal? Gás hidrogênio, que é o combustível do futuro, né? Uma curiosidade. Você escuta assim, gás hidrogênio, mas o que dá a queima desse gás? Vai pela etimologia, o significado das palavras. Hidrogênio, hidrogênio. Hidro lembra água, genética, formar. Então, hidrogênio significa formador de água. Beleza? A queima do hidrogênio, na verdade, o hidrogênio é um combustível limpo, porque sua queima produz água. Vamos dar uma olhadinha? Venha comigo. A queima do hidrogênio pode ser assim equacionado. O hidrogênio é o combustível, o oxigênio é o comburente e o produto da água. No estado padrão, que a gente representa por essa bolinha, o ΔH de combustão dele é menos 286 kJ por mol. Veja que essa reação é uma reação exotérmica e essa entalpia é chamada entalpia padrão de combustão. Ora, a queima do hidrogênio está liberando energia, calor para o meio ambiente. Vamos analisar como que eles podem perguntar isso em vestibular. Vamos à tela. Observe, você tem um gráfico de entalpia, aqui tem H2 mais meio de O2 dando água. Quando o coeficiente é 1, não há nem necessidade de escrever 1H2, basta deixar H2 mais meio de O2 dando água. Observe que o ΔH é negativo. Lembra que a gente comentou? Quando é uma reação exotérmica, o ΔH é negativo. Vamos lá, pessoal, olhando para a tela. Olha que exemplo legal, uma questão muito boa, não só para o simulado que vocês vão fazer, como para o Enem também. Qual o calor liberado na combustão de 20 gramas de gás hidrogênio no estado padrão? Dada a massa molar do gás hidrogênio, 2 gramas por mol. Ou 2 gramas vezes mol a menos 1. Você pode escrever gramas por mol ou grama vezes mol a menos 1. A equação que representa a combustão do gás hidrogênio no estado padrão é H2 mais meio de O2 dando água e o ΔH menos 286 kJ por mol. Então vamos lá. 1 mol, massa molar é 2 gramas. 1 mol equivale a 2 gramas. 2 gramas liberam 286 kJ. Por que eu coloquei o M entre parênteses? Porque se eu falar 1 mol, libera. 2 gramas liberam 286 kJ. Ora, eu estou querendo queimar 20 gramas. Vão liberar quanto? Um simples cálculo estequiométrico, daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá multiplicou por 10. Então a queima de 20 gramas de gás de hidrogênio vai liberar 2.860 kJ. Beleza, pessoal? Amiga, amigo, nós falamos da importância do gás de hidrogênio como combustível. O gás de hidrogênio é o combustível, o oxigênio é o comburente e o produto é a água. Beleza? Daí o nome hidrogênio. Falando um pouquinho de outros gases, como que eu posso relacionar a densidade dos gases? Por que um balão de festa junina sobe? Como funciona isso? Vamos acompanhar a tela? Eu vou falar da equação de estado dos gases perfeitos, conhecida por muitos, né, como equação de Clapeyron. Vamos à tela, pessoal? Venha comigo. PV igual a nRT. P é pressão, V volume, N é a quantidade de mols, que é a massa em gramas pela massa molar, o R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura. Ora, densidade é massa pelo volume. Se eu tentar isolar, no lugar do N eu ponho M sobremão, eu isolo M sobre V, eu chego na seguinte dedução. M sobre V é PM sobre RT. Então a densidade absoluta de um gás é pressão vezes a massa molar dividido pelo R por T. E o que é densidade relativa? Eu vou comparar dois gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, venha comigo. Densidade de A em relação a B é a densidade do A dividido pela densidade do B. Ora, densidade é PM sobre RT e PM sobre RT. Ou seja, a pressão é a mesma, porque estão nas mesmas condições, a temperatura e o R são iguais. O que sobrou, massa molar do A pela massa molar do B. Então, não esqueça, densidade do A em relação ao B é massa molar do A pela massa molar do B. Observe a outra tela. Densidade de um gás X em relação ao ar seria a massa molar do X pela massa molar do ar, que seria massa molar do X por 28,9. Venha comigo. Como que o ar é 28,9? O que tem no ar? O que está em maior quantidade no ar é o nitrogênio, N2, que tem massa molar 28.
Depois vem o oxigênio, que é O2, com massa molar 32. Se eu fizer uma média ponderada, a massa molar do ar deve estar entre 28 e 32, mais para o lado de 28, porque tem mais nitrogênio. O ar tem nitrogênio e oxigênio. 78% do volume do ar é nitrogênio, 21% oxigênio. A massa molar do nitrogênio é 28, do oxigênio é 32. Ora, se eu fizer uma média ponderada, ela está dando mais próxima do 28, e a massa molar do ar é 28,9. Então, se você quiser calcular a densidade de um gás X em relação ao ar, é só pegar a massa molar do X e dividir por 28,9. Pessoal, vamos dar dois exemplos, que nós falamos de densidade relativa e em relação ao ar, que não deixa de ser uma densidade relativa. Vamos lá? Densidade do gás carbônico em relação ao hélio. É só pegar a massa molar do CO2, que é 44, e dividir por 4, que é do hélio. Isso vai dar 11. Densidade relativa não tem unidade, você está comparando as duas. Densidade do CO2 em relação ao ar. É a massa molar do CO2, 44, dividido por 28,9, que é a massa molar do ar, que dá 1,52. Beleza? Observe uma coisa. Você tem um balão, aqui é um poste, tem amarradinho balão de hélio, balão de hidrogênio, balão de CO2. A massa molar do hidrogênio é 2. Veja que ele é mais leve que o ar, então o balão de hidrogênio sobe. O hélio, a massa molar dele é 4, ele é mais leve que o ar, então ele sobe. O CO2 é 44, é mais pesado que o ar, ele desce. O aluno bom vai falar o seguinte, peraí, Giba, o balão sobe porque ele é mais leve que o ar ou o balão sobe porque ele é menos denso? Ora, gente, a relação das densidades é a relação das massas molares. Então você pode falar que o balão sobe porque é mais leve que o ar, sua massa molar é menor que 28,9, ou o balão sobe por quê? Porque ele é menos denso. Beleza? Então olha que interessante. Se você analisar aqui, o que dá para concluir? Que o hélio sobe, o hidrogênio sobe e o CO2 desce. Aí vem a grande pergunta para nós fecharmos esse assunto. Mas, ô Giba, e o balão de festa junina não tem uma tocha lá dentro? Tem. A hora que você acende a tocha, você esquenta o ar dentro do balão. A hora que o ar fica quente, o que acontece? Ele expande, diminui a densidade, ele sobe. A hora que apaga a tocha, o ar esfria e desce. Por isso que o ar quente sobe. Venha comigo, observe que interessante isso. A fórmula da densidade é PM sobre RT. Então a densidade, no caso do balão, PMR. P é a pressão, que é constante. Balão de festa junina. M é a massa molar do ar, que é 28,9. E o R é uma constante. Esse tripé aqui é constante. Ora, se você acende a tocha, você aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, o resto está constante, a densidade diminui. Vamos concluir então? Quando você aumenta a temperatura no balão de festa junina, você diminui a densidade e o balão sobe. Beleza, pessoal? Muito sucesso na busca da sua vocação, porque a vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão, o ofício da paixão. E acredite na sua vocação, ela é o sentido da tua vida. Um grande abraço no coração de todos vocês, do professor Giba de Química. Tchau, pessoal!